momento, né, da atividade do dia 9, aos professores, né, Lígio Maia, professor Mauro Coelho, professor Magno Francisco Jesus. Agradecer também à monitora, a Rebeca Paiva, que está aqui me auxiliando nessa atividade. Prestigiar a todos, né, que estão agora acompanhando. Eu vou, então, ler. Vou ler, então, uma apresentação do evento, o evento que se intitula "O que se ensina, o que se aprende em História, a historiografia didática em debate". Então, iniciando aqui a minha fala, vamos à apresentação. Todos sabemos que as análises sobre os livros didáticos de história, na sua grande maioria, se concentram na ausência ou no tratamento errado de determinados conteúdos, nem sempre oferecendo alternativas. Mas o amplo debate motivado pelas várias versões da BNCC evidenciou a urgência de os profissionais de história se posicionarem a partir de suas especialidades sobre a revisão dos conteúdos apresentados pelos livros didáticos. É necessário, portanto, enquadrinhar as novas perspectivas de abordagem que propositativamente viabilizem a atualização da historiografia apresentada nos livros didáticos. Embora, admitindo que não é possível que toda a informação já produzida no âmbito acadêmico esteja nos livros, todos reconhecemos que há saberes consolidados pelos pesquisadores e que podem ser apropriados no ensino escolar de modo a favorecer a formação cidadã na educação básica. E esse é o nosso objetivo: colaborar com autores, editoras e professores no sentido de revisar criticamente e renovar as análises dos livros didáticos, a partir dos recortes temporais, espaciais e temáticos consagrados pela tradição escolar. Os primeiros contatos entre os participantes desse evento foram estabelecidos em 2018. Essa enorme força-tarefa formada por profissionais altamente competentes e especializados nas mais diferentes áreas do conhecimento foram reunidos com o intuito de responder as perguntas: em quais aspectos do conhecimento histórico escolar precisa avançar e como os conhecimentos consolidados pela historiografia acadêmica podem contribuir nesse avanço. Por isso, um dos elementos distintivos de nossa dinâmica de trabalho foi a troca de textos entre os autores que analisavam a produção didática e a produção acadêmica. Dentro desse projeto coletivo, a proposta desse evento é trocar experiências, ideias e sugestões, adensarmos o debate e decidir pelos ajustes finais dos textos já enviados por todos. O resultado estará disponível ao público no formato de publicação. Já adiantei, né, agradecimento, feliz assim, de participar como mediador desse evento importante, porque trata de didática, trata de didáticas específicas, e nós, agora, né, como historiadores, como formação, como profissionais, a gente tem que, então, engrandecer esse debate, ampliar, entender que a didática é imprescindível, claro, para a nossa formação. Para a mesa na qual eu estou participando como mediador, ela tem como título "Pelo direito à diferença e outras narrativas dos povos indígenas". Quem participa dessa mesa, então, apresentando, eu tenho, primeiro, as duas falas, né, as duas apresentações, uma primeiramente titulada "Direito à Diferença, História e Culturas Indígenas", com o professor Lídio José de Oliveira Maia, ele, professor associado do Departamento de História e professor permanente do curso de mestrado em Ensino de História e mestrado em História e Espaços da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui licenciatura plena em História
e mestrado em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, com estágio sanduíche na Universidade Nova de Lisboa. É líder do grupo de pesquisa Formação dos Espaços Coloniais. Tem experiência na área de História, no ensino e pesquisa, com ênfase em História moderna e História indígena, colonial, atuando principalmente nos seguintes temas: ação missionária, política indígena e do indigenismo, História do Império Tamarino e ensino de História indígena. Se com o professor Luiz de Maia nós teremos a apresentação Direito à Diferença, História e Cultura Indígenas, na outra fala, na outra apresentação, nós temos por outras narrativas históricas escolares, povos indígenas e narrativa histórica e livros didáticos, com o professor Mauro César Coelho. Possui graduação em bacharelado em História pela Universidade Federal do Fluminense, graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal do Fluminense, mestrado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em História pela Universidade de São Paulo. Professor adjunto da Universidade Federal do Pará, onde atua na Faculdade de História e no Programa de História Social da Amazônia. Tem experiência na área de História, com ênfase em História colonial e ensino de História, atuando principalmente em seguintes temas: Amazônia colonial, História indígena e do indigenismo, História da ciência, História da educação e ensino de História. Por fim, quem irá contribuir com a mesa redonda é o comentador, o professor Magno Francis Jesus, a professor adjunto do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pelo Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, especialista em Ciências da Religião e possui graduação em História, bacharelado, e em História e Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de História, com a realização de pesquisas sobre as diferenças e interfaces culturais, sociais e políticas do período histórico entre a Segunda e a Primeira República no Brasil. Coordenou-se o projeto de História do Programa de Residência Pedagógica da UFRN. As publicações em periódicos especializados no campo da História têm como foco este período por meio da elucidação dos seguintes temas: ensino da História, patrimônio cultural, religiosidades intelectuais, História da Educação. Bom, é a minha primeira experiência como mediador. Eu até estava aguardando inicialmente uma fala do monitor, mas eu vi que a minha primeira fala era minha, por isso até que teve um delayzinho aí. E, claro, vos falo aqui, então, meu nome é Leopoldo, né? Leopoldo Barbosa, agora me apresentando, sou doutorando em História pela UFRN, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desculpe, e tenho agora esse momento, né, de estar nessa mesa redonda, de participar e, claro, de ter essa experiência como mediador. Então, para agora formalizar a mesa, o formato, nós teremos, então, cada participante 15 minutos com as suas falas, ok? Assim que houver o término da fala, consequentemente, passa a gente a palavra para o próximo, e após as falas dos participantes, nós teremos, então, os blocos de perguntas, né, dividido em 3 perguntas, e aí a gente pode, claro, mediar e envolver todos na mesa redonda, ok? Pois agradeço mais uma vez e passo a palavra ao professor Lígio Maia. Muito obrigado, ok? É isso. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ok. Leopoldo, disseram que era 15 minutos para eu fazer considerações do meu texto e do texto de Mauro. É verdade? 15 minutos, né?
Olha aí, Mauro. Já pensou um negócio desse? Hoje eu estou vendo o Mauro. O Mauro participou de uma banca conosco aqui no Prof. História, na banca de Tiago, e teve um problema, não consegui ver Mauro. Estou vendo agora. Ele participou da banca só com o microfone. Que bom ver que você está bem, Mauro. Quero cumprimentar também os colegas aqui dessa mesa. Bom, 15 minutos é realmente muito complicado, mas eu quero estender também meus cumprimentos para os colegas professores do Prof. História, professores do Prof. História e alunos do Prof. História, que também são professores e nossos colegas de sala de aula. Cumprimento o Magno como debatedor da mesa, e é muito legal ver essa molecada participando desse evento, ver a cara de todo mundo, pelo menos aqui, que ainda não conseguimos ainda presencialmente. É muito bom ver todo mundo. Bom, eu gostaria de começar me solidarizando com todas as vítimas dessa pandemia que nós estamos passando. É um momento terrível da história da humanidade, não é? E particularmente daqueles que eu considero os brasileiros mais vulneráveis de uma política de Estado nefasta, porque para mim mais do que a omissão é proposital, a maneira como a desassistência das populações indígenas hoje em relação a essa pandemia está acontecendo, sobretudo nos rincões do Brasil, no norte, sobretudo. E eu mandei para a Rebeca, pensando um pouco também sobre isso, eu mandei uma animação que foi produzida pelos índios Suruí e os índios Canindé, lá de Rondônia. É uma animação que foi lançada agora no último dia 3, chamado Pela Vida Inteira. Se houver tempo, depois talvez da fala de Magno, a gente pudesse passar. Enfim, é uma animação de 4 minutinhos, mais ou menos. De alguma forma, pensei de compartilhar com vocês esse vídeo, que é uma produção dos índios lá da terra indígena de Rondônia, de uma das terras indígenas de Rondônia, para que a gente comece a pensar também na possibilidade de ter os índios como atores e articuladores de sua própria história, também fazendo uso dessas tecnologias. Em boa parte não, mas uma parte do meu texto, que eu estou trazendo agora para a discussão, fala um pouco dessa coisa do conhecimento indígena e também da apropriação indígena dos usos da tecnologia, que a gente considera só como sendo de conhecimentos ocidentais, e os índios estão se apropriando desse material, estão construindo uma narrativa sobre a sua própria história e da maneira como eles gostariam de ser vistos pelos não índios. Então, eu acho que seria, inclusive, para mim, é um dos elementos atuais mais instigantes para a gente pensar essa coisa da alteridade e da mudança cultural na qual esses povos indígenas passaram. Quero agradecer Juliana e Margarida pelo convite de fazer parte desse livro. Eu acho que seria bom eu comentar, ainda que de maneira rápida, de que lugar social estou falando. Não é? Eu sou um pesquisador dos índios coloniais, meu mestrado, meu doutorado é sobre os índios coloniais. Quando houve a oportunidade de participar do Prof. História e a criação do núcleo aqui na UFRN, eu fiquei muito feliz e também percebi aí na possibilidade de participar do Prof. História de uma chance de retomar questões anteriores, porque eu também sou formado em pedagogia. Eu terminei meu curso de pedagogia mais ou menos no mesmo período da graduação em História, mas depois eu entrei na História Colonial de cabeça. O que eu estou querendo dizer com isso é que esse texto, que foi um texto, diga-se de passagem, nada fácil de fazê-lo, e acho, inclusive, que ele ainda está inconcluso, e aí vai ser muito bom ouvir o que os colegas da mesa vão dizer sobre o texto e na discussão mais aberta que a gente vai poder fazer, porque é de alguém que está revisitando o ensino de história e pensando o ensino de história, mas sem fazer necessariamente uma espécie de discussão bibliográfica sobre o ensino de história. E esse foi o desafio que foi posto pelos organizadores do livro. A parte que coube a mim e aos colegas que comigo formam um outro grupo, quer dizer, é a gente pensar em abordagens
conceitos ou categorias analíticas que podem nos ajudar a pensar o livro didático e a questão indígena de maneira ampla, dentro desse suporte físico-pedagógico, mas que não seja algo, digamos, nem de um modismo e nem muito menos de uma revisão bibliográfica. Então, foi um texto muito complicado para eu conseguir terminar, demorei para entregar, mas entreguei, e vamos ver o que é que vai sair dessa discussão. Eu acho que é importante colocar as coisas nesses termos para que a gente perceba que é um professor que tem trabalhado com o ensino a partir do Prof. História, mas que por muitos anos não fez do ensino um objeto de pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, é da minha experiência com relação aos índios coloniais e a minha presença, a minha participação desde há muito no GT História, os Índios na História, o GT Nacional, e que a gente tem conversado com os colegas professores que têm feito pesquisas de ponta sobre a história indígena. Então é um pouco a partir daí que eu vou falar. Bom, eu fiz uma razoada de mais ou menos uma página, que eu acho que é mais interessante para a gente pensar. A minha proposta, portanto, foi dar conta dessas questões colocadas organizadoras do livro. Então, eu vou falar de maneira... o formato do texto, na verdade, ele advém de uma palestra que eu dei na Ampu do Ceará. Fui convidado para fazer uma palestra na Ampu do Ceará, de maneira que o texto ele tem esse tom, digamos, de palestra. Mas foi a partir dessa palestra, portanto, de um texto anterior, que eu comecei a refletir e pensar em colocar questões relacionadas aquilo que eu considero importante, que devo, de alguma forma, dar suporte ao material didático, e a reflexão girou um pouco em torno disso. Daí o formato do texto. Eu vou explorar de maneira muito relativamente rápida questões relacionadas à pluralidade cultural, à história no sentido histórico, aliás, a cultura como um conceito histórico, a ideia do protagonismo indígena, a ideia do tempo presente e os saberes indígenas. Todas elas atravessadas, digamos assim, por uma mesma perspectiva. Os índios são agentes de sua própria história. Ainda que na condição de submetidos, na condição de dominados, eles tinham uma leitura do mundo e têm uma leitura do mundo. O nosso trabalho como pesquisadores da história indígena, portanto, não é falar pelos índios, mas é escutar o que os índios estão falando. Nós que lidamos com os índios coloniais, vá lá, a gente dá voz aos que não estão mais aqui. Mas os índios contemporâneos, eles podem nos servir como uma espécie de ponta de lança para a discussão das questões indígenas. É por isso que a minha disciplina de história indígena, por exemplo, que eu dou na UFRN, e eu dou essa disciplina desde 2012, mais ou menos um ano depois que eu entrei na universidade, porque essa disciplina era dada pela professora Fátima, e eu começo a disciplina mostrando um vídeo sobre os índios contemporâneos. Porque os índios contemporâneos, eles estão aí. Não é? E são herdeiros de uma longa história que, de maneira adventícia, de maneira tangencial, apareceram os brancos nessa história, apareceram os europeus, e com eles tudo que a gente sabe um pouco da história do Brasil. Pessoalmente, eu considero que das questões que eu coloco no meu texto, das questões apresentadas pelo professor Mauro, também não sei qual vai ser a opinião de Magno, também está aqui para abrir o debate, mas eu tenho a impressão a minha apreensão dos textos apresentados, tanto do Mauro como do meu, é que não apresentam divergências consideráveis, ao menos em âmbito estrutural. Né? Mas eu gostaria de fazer algumas considerações agora a partir do texto do Mauro, porque eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, viu, Mauro, de lidar com o seu texto, de ler o seu texto, sobretudo porque é um texto que ainda está no forno, né? Então, ter o privilégio de ler um texto que está em processo é muito legal, né?
Tem muita coisa no texto do Mauro que eu poderia levantar, mas não é o caso. Mas tem um aspecto em particular que eu gostaria de tocar, talvez até para a gente pensar um debate um pouco mais aprofundado depois. Né? Eu vou seguir a leitura para concatenar um pouco melhor as ideias. Não sei quais serão as opiniões de Mauro e de Magno, colegas dessa mesa, mas minha apreensão dos textos aqui em discussão não apresenta divergência considerável, ao menos em algum âmbito estrutural. A partir de sua própria experiência na docência, do fecundo conhecimento da legislação da educação no Brasil e seu reconhecido vigor no acompanhamento das políticas públicas para o ensino, a exemplo das análises dos diferentes processos do PNLD e da atual e já famigerada BNCC, o autor, de por outras narrativas históricas escolares, aí eu estou falando do texto do Mauro, não deixa dúvida de onde está falando, de seu campo de pesquisa e de suas reflexões históricas. Destacaria como ponto alto de sua contribuição, entre várias outras impossíveis de discutir por hora, a possibilidade de subversão do vício, ou vícios vários da narrativa histórica escolar. Relegados a um passado remoto, quase fora do tempo, amorfos e sem história, os índios e os povos indígenas em diferentes contextos sociais e temporalidades são quase sempre apresentados nos livros didáticos na condição de reagentes e não agentes dos processos históricos. A história ou a mudança pertenceria ao europeu, com sua presença na narrativa escolar e didática enquanto distribuidor de sentidos, de cultura e de civilização. Como responder a esse desafio? Efetivando o direito subjetivo da Lei 11.645. De novo, estou me reportando ao texto do Mauro. Ele vai chamar de direito subjetivo na Lei 11.645/2008 e outros dispositivos legais, aliás, em flagrante contradição à atual BNCC. No espaço escolar, através daquilo que o autor denomina de triangulação de percepções, projetos e atuação dos diferentes agentes envolvidos na trama histórica. Tal proposta atravessa as nossas diferentes perspectivas teóricas e metodológicas e, se entendi bem, daí advém sua força argumentativa ao nos retirar das disputas academicistas e nos fazer focar no campo de interesses que junta todos nós, historiadores, professores, historiadoras, professoras, que é o espaço escolar, o chão da sala de aula. Por outro lado, ao leitor menos atento, essa proposta parece desconsiderar a força e o alcance da estrutura nos eventos ou processos históricos, com implicações diretas e indiretas nos resultados forjados. Conquista colonial e pós-colonial, ações catequéticas, escravismos, servilismos, políticas indigenistas, integracionistas, assimilacionistas, todas elas, em graus diversos, aplicados em diferentes tempos e espaços, na história do Brasil e alhures. Pelo que entendi, não se trata de mais uma proposta em que se discutiriam as ferramentas da episteme do historiador em sala de aula, enquanto recurso possível apropriado pelo professor para dar vazão à ideia de diversidade dos agentes atores envolvidos na trama histórica. Negros, brancos e indígenas, a insuficiente trindade referida pelo autor na legislação atual. Mas fazer mesmo das narrativas históricas escolares pontos de reflexão e inflexão no tratamento da diversificada temática indígena, abrangendo homens, mulheres e crianças socio- e culturalmente diversos na história do Brasil. Aspas para o autor. Triangular, então, significa considerar as perspectivas de mais um agente na elaboração de procedimentos didáticos com vistas ao ensino-aprendizagem de história. Fecho aspas. A proposta apresentada por Mauro César Coelho, desdobra-se de maneira difusa, e aí é eu que estou pensando nisso, pensando alto talvez, mas da proposta apresentada por Mauro, desdobra-se de maneira difusa, mas ainda assim muito arrojada, a perspectiva que não se trata de opor ensino e pesquisa, mas fazer do processo de ensino, aprendizagem em sala de aula, e a partir do recurso do material didático, uma praxe docente, enfim, uma praxe de historiador-professor, uma praxe de historiadora-professora. É com esses, então, arrazoados dentro de 15 minutos possíveis,
que eu fecho a minha fala e agradeço. Obrigado. Professor Lívio Maia, se você quiser, fique à vontade para continuar seu raciocínio, porque os 15 minutos seria mais ou menos um aproximado, mas se você se sentir à vontade, você pode continuar, porque depois eu passo a palavra para o professor Mauro. Pessoalmente, eu tô bastante satisfeito com esses 15 minutos, e olha que eu comecei reclamando, né? Mas é porque eu tentei fechar a coisa de maneira a ficar no tempo. Me diga uma coisa, esses textos eles foram distribuídos ou foram distribuídos só os resumos? Ô, Leopoldo? Foram distribuídos os resumos. Tá bom. Vamos para o debate, então. Obrigado. Então, passo a palavra para o professor Mauro Coelho, ok? É isso. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer à professora Margarida pelo convite, ao Leopoldo pela mediação, ao Magno por estar aqui comentando os nossos trabalhos e por estar aqui dividindo o espaço com o professor Lívio Maia, discutindo uma questão que interessa a todos nós, que é a história indígena. Eu queria agradecer, sobretudo, a possibilidade de discutir um texto em gestação. Isso eu acho que é um luxo, uma singularidade nessa nossa trajetória. Normalmente nós trabalhamos solitariamente e temos acesso às considerações sobre os nossos textos depois que eles estão prontos. Então, poder compartilhar com os colegas o processo de construção das nossas reflexões é muito produtivo, muito instigante. Eu agradeço muito essa oportunidade. E agradeço também a oportunidade de poder compartilhar com vocês reflexões que foram surgindo na minha atuação como professor de um curso de licenciatura, no qual eu tenho me responsabilizado pelas disciplinas voltadas para o ensino de história, a experiência que eu tive no PIBID, e a experiência que eu tenho tido na atuação em instâncias políticas nas quais o ensino de história está em discussão. Tudo isso está meio sintetizado nesse texto que eu propus e que eu vou tentar apresentar aqui rapidamente para vocês. Eu queria agradecer a Rebeca pelo auxílio, e se, Rebeca, você puder passar para a próxima lâmina, eu agradeço. O texto que eu... Obrigado, Rebeca. O texto que eu encaminhei e que eu vou apresentar aqui para vocês, intitulado Por Outras Narrativas Escolares, Povos Indígenas e Narrativa Histórica em Livros Didáticos, é um dos textos mais desafiadores que eu produzi nos últimos anos, porque o desafio proposto pela professora Margarida foi não apenas avaliar a literatura didática, mas pensar em outros caminhos para essa literatura. Então, eu busquei concretizar nesse texto um encaminhamento que eu venho dando nas aulas, nas disciplinas em que eu ministro e nos projetos em que eu estou envolvido, com vistas à concretização de um currículo que esteja em acordo com a Lei 11.645. O que a Lei 11.645 propõe? Boa parte da comunidade acadêmica e da comunidade escolar
vem entendendo a legislação, tanto a legislação que altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, como leis que incluem temas ao currículo já estabelecido. No meu entender, e eu tenho defendido isso, não apenas eu, vários especialistas no assunto, mas eu e a professora Vilma Bahia Coelho, nós temos uma produção já encaminhada, na qual nós defendemos que não é esse o escopo da lei. A legislação de caráter afirmativo, como são as leis 10.639 e as leis 11.645, elas têm como princípio básico promover a inclusão. O que isso significa? A promoção de um currículo que tenha como finalidade o combate ao racismo, a afirmação de identidades, e que reconheça a diversidade como um valor positivo na sociedade em que nós vivemos. Então, a inclusão de que fala a lei não é uma inclusão de temas, é uma inclusão de pessoas, é uma inclusão de grupos, é uma inclusão de direitos, é uma inclusão de histórias. E isso implica uma reformulação na perspectiva que vem orientando os currículos ou a narrativa histórica escolar, assim como a nossa historiografia, que é pensada e que é estruturada a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Então, o princípio presente na Lei 11.645 é um princípio de crítica ao eurocentrismo e ao princípio da exclusão que vem sendo mantido pela produção historiográfica e pela narrativa histórico-escolar. Então, pensar um currículo alternativo exige que nós consideremos um currículo que efetivamente combata o racismo, que promova a afirmação de identidades e que reconheça a identidade, a diversidade como um valor. Rebeca, se você puder passar o próximo slide. Esse currículo, ele ainda está distante. Se nós considerarmos a produção de livros didáticos desde do PNLD de 2011 até agora, mas mesmo de antes, quando a Lei 10.639 foi promulgada, no PNLD de 2005, os livros didáticos já apresentavam uma mudança significativa na sua conformação, os livros didáticos de história. A partir de 2005, primeiramente em relação à África e à cultura brasileira, e depois, em 2011, com relação aos povos indígenas, se verifica um alargamento do espaço destinado à África, à cultura afro-brasileira e aos povos indígenas no livro didático. No entanto, isso não significou a inclusão prevista na lei, porque o currículo, ou melhor, a história narrada permanece a mesma. A história narrada permanece a mesma história pautada no paradigma da exclusão. Segundo esse paradigma, quem promove a história, a força motriz da história, os agentes por excelência são os europeus e os seus equiparáveis, os brancos. Isso fica muito claro na BNCC finalmente aprovada. Na BNCC, ela que está estruturada em temáticas
objetivos e habilidades, o conteúdo de história para os anos finais do ensino fundamental conta 99 habilidades. Dessas 99 habilidades, apenas em 11 delas se faz referência aos povos indígenas. E destas 11, em apenas 3, os índios aparecem, de alguma forma, como agentes históricos plenos, ou seja, como agentes que alteram o curso dos eventos. Então, a BNCC, tal como ela está proposta, ela não significa uma reformulação do currículo com vistas à satisfação daquilo que as leis 10.639 e as leis 11.645 propõem. Lembrando que as duas leis, elas incidem sobre o conteúdo de história do Brasil. Então, elas não são leis que apenas alteram temáticas, ou melhor, que incluem temáticas. Elas são leis que alteram o sentido da narrativa histórico-escolar acerca da trajetória histórica brasileira. Então, eu fiquei me perguntando como nós podemos considerar uma proposta de efetivação da lei. Rebeca, se você puder passar o próximo slide. Então, eu venho trabalhando nas disciplinas nas quais atuo, nas orientações que faço, tentando conjugar, e aí de maneira bastante eclética, alguns princípios que têm pautado a discussão do campo do ensino de história, pensando o seguinte: para qualquer pessoa aprender história, ela precisa dominar 2 conceitos básicos. O primeiro deles é que as relações sociais elas são demarcadas por tensões constantes, que nós podemos chamar de conflitos, oposições, que geram processos de mudanças. Então, é fundamental que você entenda isso. A história, a trajetória humana é demarcada por tensões. E que, para você entender o significado dessas tensões no tempo, você precisa entender o contexto, os diferentes contextos que dão sentido a essas tensões. Para fazer isso, você precisa entender que os processos históricos são constituídos por pessoas, sujeitos, ou seja, por indivíduos que promovem ações. Essas ações estão pautadas por interesses, por intenções, e elas geram conflitos. E são esses conflitos que engendram os processos históricos, ou seja, o tempo anda, as coisas vão assumindo significados à medida que esses sujeitos entram em interação, vivendo processos de conflitos pautados por interesses distintos. Tá. Se aprender história, independentemente da matriz teórica do qual se parte, é isso, uma outra narrativa para o texto didático precisa considerar essas questões. Ou seja, o princípio final da elaboração de um currículo de história e da proposição de uma outra narrativa precisa ter a inclusão como princípio. Ou seja, você precisa levar em conta os diferentes sujeitos, entendendo que esses diferentes sujeitos, com as suas intenções, interesses, perspectivas, que interferem no curso dos eventos.
Então, o que eu fiz nesse texto foi propor o que eu chamo de triangulação, que é a narrativa histórica escolar passar a considerar na construção do currículo que ela acaba propondo, que todos os processos históricos eles precisam ser protagonizados por agentes distintos. Precisam ser protagonizados por brancos, índios, negros, mulheres, crianças, estratos sociais distintos. Ele não pode ser mais formulado a partir da perspectiva do homem branco, letrado, das classes mais favorecidas economicamente, entendendo essas classes como os construtores da história. Então, incluir significa, segundo a perspectiva que eu venho abordando, a proposição de uma trajetória que não inclua temas, mas que inclua agentes. Não é incluindo este conteúdo ou aquele conteúdo que nós vamos propor, no meu entender, um currículo inclusivo. É na medida em que nós incluirmos pessoas e as suas perspectivas, preocupações, visões de mundo, que nós podemos propor um currículo inclusivo. E, nesse sentido, me parece que o meu texto e o texto do Lígio, ele converge. Eu fiquei muito feliz ao ler o texto do professor Lígio Maia, porque eu percebi convergência entre o substrato das nossas reflexões, especialmente a reflexão que o professor Lígio Maia faz na seção Protagonismo Indígena na História. Me pareceu que nós dois estamos em acordo com relação à necessidade de incluir na narrativa didática, na narrativa histórica, a perspectiva indígena. Então, eu penso que nós temos aí um paralelo bastante produtivo. Eu fiquei muito feliz em encontrar esse paralelo. Eu penso, no entanto, e eu insisto nisso, que as leis, tanto a Lei 11.645 quanto a Lei 10.639, elas não se voltam para a história da África, a história da cultura afro-brasileira e a história dos povos indígenas. Elas se voltam para a história do Brasil e para a reorientação da perspectiva que vem orientando essa história desde o século XIX. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado ao professor Lígio por dividir comigo esse momento novo, raro da nossa trajetória, que é poder discutir um texto em gestação. E, mais uma vez, obrigado a Margarida e aos colegas que estão aqui. Câmbio. Então, agradeço ao professor Mauro. Então, eu passo a palavra para o professor Mário de Jesus, comentador, então, da mesa. Ok? Mesa. Bom, boa tarde. Estão ouvindo? Obrigado. Bom, prezados colegas, Leopoldo, Lígia, Mauro, é uma honra participar dessa mesa e comentar trabalhos tão substanciosos acerca do protagonismo indígena nas narrativas historiográficas escolares. Aproveito a oportunidade para parabenizar as organizadoras e a organizadora do evento, Juliana, Margarida e Santiago, pela oportuna discussão sobre os livros didáticos de história, e também agradeço, desde já,
a querida Rebeca, pelo apoio logístico. Para comentar os dois textos, né, gostei muito da leitura, agradeço pela oportunidade de ler os dois textos. Eu construí aqui uma pequena apresentação para tentar elencar alguns pontos de convergência. Nossa tradição historiográfica, né, tida como brasileira, una e detentora de um enredo nacional, tem por base a escolha de protagonismos e o silenciamento de narrativas que destoam da ideia de unidade. O problema historiográfico é velho. Como forjar uma nação pautada em uma narrativa única? Como costurar um emaranhado de fios para tecer uma peça que revele unidade, amarrando passados e reforçando a perspectiva de continuidade? No 800, esse problema foi enfrentado por uma legião de homens letrados, cientistas, historiadores, romancistas, poetas e pintores, que produziram narrativas escritas e imagéticas acerca da história do Brasil. Letrados que atuaram em diferentes espaços institucionais, como o IHGB, a Academia Imperial de Belas Artes e o Colégio Pedro II. Inventava-se a nação, empurrando para o passado sujeitos que reverberavam a diversidade. Com isso, começo esse breve comentário, e aí peço a Rebeca para passar para o próximo slide, por favor, com uma conhecida pintura histórica, produzida por um pintor negro do Brasil oitocentista, Horácio Ora, formado pela Academia Baiana de Belas Artes e que ganhou bolsa para continuar seus estudos em Paris. Nos idos de 1882, ele pintou o que se tornaria sua obra-prima, Peri e Ceci. Tive a ideia de começar com essa pintura a partir da inspiração do texto de Lígio, né, que remete, né, para a literatura oitocentista. Essa é uma pintura que promove a retomada da temática indígena de O Guarani de José de Alencar. Uma pintura romântica, na qual a narrativa literária galgava outra visibilidade. Peri emerge como um herói almejado, ideal, pois trazia em si os traços do mito fundador da nação. Amigo dos brancos, fiel, capaz de se sacrificar pela salvação do europeu. Além disso, o indígena transportado para o passado remoto, talvez superado. O índio inventado na literatura e pincelado por Horácio Ora, forjava uma nação que, no âmbito das políticas públicas, de forma antagônica, apagava a existência e excluía as comunidades indígenas de suas propriedades. Neste sentido, o silêncio sobre os povos indígenas que viveram e vivem neste chão foi e ainda é construído a partir da fala. Cumpre-se a Lei 11.645/2008, dedicando algumas páginas e, principalmente, como os dois autores elencaram nos textos, boxes, para tratar da presença indígena. Mas esse tratamento continua a seguir um velho modelo historiográfico, no qual a diversidade de povos muitas vezes foi e é apresentada como um elemento opaco que contribuiu para a formação do país. Contribuiu, reforço essa palavra. Fragmentos de uma existência alegórica, quase ahistórica, como também os dois autores ressaltaram nos seus textos. Embates atinentes ao que devemos ensinar para nossas crianças e jovens, como um perverso espelho, revelam o quanto nós estamos próximos das premissas defendidas por Karl von Marx nos idos de 1842, ao elaborar o plano como deve ser escrita a história do Brasil. Ele metaforizou a contribuição indígena como a de um afluente que escorre para o grande rio. De certa forma, foi isso que ocorreu nos idos de 2016, mais de um século depois, quando celebrados nomes da historiografia questionavam a redução do nosso eurocentrismo historiográfico, escolar, como uma ameaça, abre aspas, aos nossos princípios basilares de formação clássica, fecha aspas. E entendiam a amplificação das narrativas sobre indígenas e africanos como uma nova face do autoritarismo. Todos vocês devem lembrar desse texto polêmico. Afinal, por que reduzir o espaço de gregos e romanos para ampliar o espaço para indígenas e africanos? Esse questionamento expressa o quanto estamos distantes de uma ruptura epistemológica nos fazeres historiográficos. Revela o quanto ainda somos levados a hierarquizar os povos, a não enxergar os povos indígenas como sujeitos que fazem história. Histórias que devem ser contadas e ouvidas. Histórias
que a cada dia passam a ocupar espaço nas universidades e escolas. Acredito que esse é um ponto muito importante para a gente destacar. A cada dia, apesar da resistência e da crítica de muitos, essas histórias adentram as universidades, adentram os espaços escolares. De certa forma, esse peso historiográfico herdado e ainda vangloriado por alguns explicita a permanência do que Chimamanda Adichie discute sobre os perigos de uma história única. Um país que possui a maior população negra fora da África e uma ampla diversidade de povos indígenas, ressaltada por ambos os autores, né, mas que continua a centrar suas narrativas de história no solo europeu e na elite branca. Uma história na qual negros e indígenas não são tratados como sujeitos, mas como objetos, que não agem, por vezes reagem. Negros e indígenas emergem como os outros que vivem no próprio país. Inclusive, a ideia do outro, né, tratando os indígenas como eles, né, a partir da diferenciação, é uma característica marcante dos livros escolares. Essa ideia dos outros que vivem no próprio país, né, me remete também para a Grada Quilomba, no seu seminal Memórias da Plantação, né, a discussão sobre o negro. E ainda ouvimos profissionais da história que se questionarem por que a história ensinada, muitas vezes, não desperta a atenção dos alunos. Em alguns casos, em alguns casos apenas, isso pode ser visto e entendido como um ato de resistência, pois o exercício do protagonismo também pode ser realizado pelo desdém ao que não lhe é significativo. Lígio e Mauro, trilhando caminhos distintos, nos brinda com instigantes provocações acerca da produção do lugar dos povos indígenas nos livros didáticos de história no Brasil. Lígio Maia enfatiza a longa experiência indígena na história, com a elucidação das ambivalências da legislação, do protagonismo pelos indígenas e das demandas por história dos povos no tempo presente. Mauro Coelho centra nas políticas públicas educacionais, no processo de redemocratização do Brasil, com a elucidação de um processo de mudança nos livros escolares marcado pela ampliação quantitativa e da permanência de velhos parâmetros qualitativos da interpretação acerca dos indígenas nos livros didáticos. Ambos os autores sinalizam para a renovação historiográfica didática, reduzida aos boxes, com a continuidade de narrativas conservadoras no corpo central dos livros. Além disso, os autores comungam do potencial de renovação e das limitações conceituais da Lei 11.645 de 2008, assim como da ampliação dos sujeitos da história como um exercício democrático, que reconhece e ecoa as vozes da diversidade étnica. Neste sentido, as apreciações de Lígio e Mauro referendam uma provocação de reinvenção epistemológica da historiografia, em seus múltiplos espaços. O reconhecimento da diversidade de experiências históricas na feitura de um país exige o rompimento do velho modelo de história única. Exige um duro questionamento de quanto nós continuamos a beber no modelo historiográfico de outrora, em instituições como a IHGB, Academia Imperial de Belas Artes ou Colégio Pedro II. Em um contexto marcado pela queda dos monumentos, é oportuno pensarmos na demolição de nosso monumento epistemológico e nos abrirmos para novas possibilidades. Talvez, um dos caminhos para que histórias indígenas saiam das margens dos livros didáticos e assumam centralidade, como o Grande Rio, esteja no repensar da história pública, na inserção de narrativas históricas produzidas pelos próprios povos indígenas, em livros didáticos, em pinturas e em museus. Os autores dos textos aqui apresentados nos convocam para uma subversão, para repensar o ensino e a produção de narrativas. Desse modo, é possível construir um espaço de aprendizagem democrático, no qual os indígenas não aparecerão como passado superado, fragmentos que sobreviveram ao tempo de a civilização ou fagulhas incômodas no tempo presente. Ao contrário, implica no emergir de sujeitos que fazem e contam história. O protagonismo indígena na escrita da história, no confronto de narrativas, na construção do conhecimento pela alteridade. Se vivemos um momento de crise institucional da historiografia e da própria universidade, é o momento oportuno de criar uma fissura nos saberes institucionalizados, de amplificar a democracia de narrativas e reinventar a pluralidade de histórias que enfaixam o que denominamos de história do Brasil.
Então vamos ao debate. Obrigado. Obrigado, professor Magno. O professor Lígio comentou que tinha um vídeo, né, de apresentação que poderia agregar discussão. Professor Lígio, você gostaria, antes de passar para as perguntas, passar esse vídeo para... Já está aí, já está compartilhando, acho que... Bom, só para contextualizar um pouco esse material, e eu falei um pouco isso no início da minha fala, trata-se, portanto, de um curta, na verdade é uma produção que foi feita pelo Suruí e pelos Canindé lá de Rondônia. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Rondônia, além da desgraceira da pandemia, eles estão vivendo de maneira concomitante invasões de terra, queimada, esbulho, então é uma desgraceira só. São mais de 26 terras indígenas na região, todas elas assoladas pela pandemia, um governo que completamente desassiste essas populações, então está uma situação muito, muito séria. E como uma das questões que eu coloco no meu texto diz respeito ao uso das tecnologias pelas populações indígenas atuais, inclusive de índios produzindo o que eles estão chamando agora de filmes indígenas, então, isso aqui é um bom exemplo desse aspecto que eu coloco no meu texto. Acho que seria bacana a gente assistir. É curtinho. Filha, que felicidade! Alguns anos atrás, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, um espírito do mal chamado coronavírus começou a invadir as nossas aldeias. Ele era daquele grupo dos coisas ruins, que sempre tentaram tirar nossa paz, filha. Mas dessa vez, esse vírus se uniu com os outros espíritos do mal para trazer ainda mais sofrimento para os nossos parentes. Essa união foi um grande encontro do mal. Eles decidiram aproveitar que a fama de ruim do coronavírus era muito grande no mundo todo para destruir tudo o que eles pudessem. Eles queimaram e desmataram nossas florestas, contaminaram nossos rios, poluíram nosso ar e mataram nossos parentes. Foi tudo muito triste e assustador, filha. Mas a luta e a resistência sempre fizeram parte da nossa história. E foi com essa força que o nosso povo se uniu e clamou a ajuda dos espíritos do bem que sempre estiveram olhando por nós. Nós chamamos o Mapinguari, a Iara e o nosso chefe maior para um grande ritual. Com a Iara, nós aprendemos a importância de lavar as mãos corretamente com sabão. Isso garantia que o vírus não entraria no nosso corpo. Já com o Mapinguari, a gente conseguiu trancar as nossas aldeias e não deixar ninguém entrar, pois esse era o único jeito de impedir que o vírus chegasse até nós. E muitos de nossos parentes fizeram vigília pela floresta para impedir que os homens trouxessem o vírus. A maldade deles nunca teve limite. E com o nosso chefe maior ao nosso lado, nós trouxemos ainda mais consciência para o nosso povo, para ninguém sair da aldeia. Mas se caso precisasse sair, pai sempre de máscara. Muitos de nós queriam ir para a cidade, filha, mas quando eles iam, eles se infectavam. E quando voltavam para a aldeia, infectavam todo mundo. Muitos dos nossos acabaram morrendo por conta disso. E imagina a tristeza que foi, minha filha. Aqueles que morriam por causa do coronavírus não podiam passar pelo ritual para enterrar os nossos mortos.
a gente precisou se unir e lutar muito. E foram esses cuidados de lavar as mãos, de fechar a aldeia e de todos nós ficarmos aqui dentro ou de usar máscara se precisasse mesmo sair, foi o que fez a gente vencer essa guerra. Mas infelizmente, filha, muitos dos nossos parentes se foram. A gente vai ter que se manter unido. Sempre se lembre disso, viu? E também, nunca se esqueça, minha menina, que vou te acompanhar pela vida inteira. Só para registrar, Leopoldo, a narrativa é do Daniel Manduruku e a percepção da Covid, a partir da perspectiva dos índios. Né? Bom, é um vídeo lindo, né? Principalmente nesse momento tão complicado, nada mais do que você ter essa subjetividade para acalentar, né? Nossos espíritos, nossos corações, que realmente é um momento assim muito complicado, mais do que nunca, né? Que coloque uma união, né, entre a gente e, infelizmente, entre esses povos, né, que estão passando por esse momento tão delicado, não é? Bom, agradeço ao vídeo, ao professor Lígio, né, pela oportunidade de mostrar um material tão interessante. E, no caso, então, agora a gente passa as perguntas, né, os blocos, blocos de 3 perguntas. Eu vou agora receber as indagações dos participantes e a gente, então, inicia o debate, ok? Bom, guardando aqui as perguntas. Bom, estou vendo aqui que as perguntas estão sendo transmitidas, né? Eu imagino que todos, né, estão acompanhando. Então, tá aqui, ó, agora ficou bem tranquilo. Eu imagino que a primeira pergunta não tem uma pessoa específica, né? Então eu coloco para os participantes, né? Então a primeira, do César Rubim, ele coloca: a historiografia do século XIX, que cristalizou o índio por meio de diversos autores, como Van Hagen, que parece estar ainda no imaginário da população brasileira, ainda influencia os livros didáticos, já que o vice-presidente, em uma fala recente, disse que o índio era indolente e preguiçoso, né? A próxima pergunta, a gente então vendo aí que na primeira indagação... estou só aqui, ó, esperando aqui, aguardar aqui a organização aqui da... Pronto. Então, essa pergunta, né, essa questão, eu imagino que dessa visão, né, pré-julgada do índio, não é? Dentro da historiografia, eu coloco para todos os debatedores. A próxima, do Rafael Lima: quais são os maiores desafios na produção de livros didáticos voltados para o ensino de história indígena, sendo que o mercado editorial está cheio de grandes empresas que não interessam no estudo desse conteúdo, imagino que para todos. E mais a última pergunta, né, do primeiro bloco, da Juliana Souza, sobre o engessamento do currículo. Os professores têm um histórico de rejeição aos livros didáticos, com propostas alternativas à história tradicional. Qual o papel das IES nesse quadro? O que impede os cursos de formação inicial de preparar esses professores para o ensino de uma outra história? Então,
temos aí as primeiras 3 perguntas do primeiro bloco. Ok? Passo, então, as palavras. Aí, como não tem um específico, fica na ordem, então, dos participantes, ok? É isso. Bom, deixa eu falar um pouco sobre essa fala do Mourão. Eu acho que já está passando da hora da gente começar a levar esse governo a sério, sabe? Essa turma que está aí não está brincando. Todas as bobagens que a gente considerava bobagem, todos os ataques aos direitos humanos básicos, inclusive das populações indígenas, que foram jorrados, que foram jogados sobre nós durante a campanha eleitoral, todas elas estão sendo colocadas em prática. Basta ver o que está acontecendo no IBAMA, CMBio, basta ver o que está acontecendo com a política de assistência e educação das populações indígenas. É um governo que não age só por omissão, ou porque há disputas dentro do Congresso para determinadas perspectivas. Esse governo, de maneira proposital, faz uma política de extermínio sistemático, de destruição de direitos. E o tempo todo, rasga a Constituição brasileira. Então a gente tem que começar a levar mais a sério esse governo que ele está falando. O que o vice-presidente falou nada mais é do que efetivamente o que ele pensa, o que ele acha que é o mundo. Ele mesmo também gosta de dizer que é descendente de índio, né? Aí eu lembraria aqui um artigo muito interessante do Eduardo Vieira de Castro, que diz o seguinte: no Brasil todo mundo é índio, só não é índio quem não é. Como tudo que vem do Eduardo Vieira de Castro em geral é hermético, fica esse hermetismo para a gente pensar um pouco. Com relação ao livro didático, rapidamente, olha, o que a gente percebe com relação às políticas a partir dos planos nacionais do livro didático é que eles, de alguma forma, os critérios colocados pelos professores que participaram desse processo, moldaram, de alguma forma, essas editoras. Então, me parece que há uma possibilidade real, desde que, efetivamente, seja uma política traçada pelo governo. É claro que a subversão, ela existe, ela sempre pode ser feita, não é? Agora, pensar isso como uma política de Estado, de um governo que rejeita, isso é um pouco mais complicado. Aí me parece que a luta ela vai ter que se dar mesmo no campo político institucionalizado. Eu acho que se o Lígio já terminou, eu posso fazer 3 considerações sobre cada uma dessas questões. A questão que o César coloca, eu acho que é o César, isso sobre a permanência do vaticínio lá do Vanhagen, eu penso que, com relação às 3 questões, nós não podemos esquecer um ponto fundamental. O Brasil tem uma cultura racista. Esta cultura racista, ela não está presente só na política deste governo, daquele governo, ou deste extrato social. Ela é um vício moral da nossa cultura. Não fosse isso, o vaticínio do Vanhagen ele não alcançaria longevidade, chegando à fala do vice-presidente. Ele foi alimentado ao longo desse século e meio por diversos intelectuais, pelo nosso cancioneiro popular, pela literatura romântica, porque ele se coaduna com a estrutura racista da nossa cultura. Haja visto o lugar que o indígena ocupa
nos ditos populares que associam tudo que é índio a algo ruim. Programa de índio, comida de índio, e etc. Então, me parece que essa longevidade ela se deve menos à força do Vanhagen e mais ao fato de que aquilo que ele fala tem ressonância nessa cultura racista. Da mesma forma, me parece que as dificuldades que a temática indígena ela encontra na feitura de livros didáticos, essa dificuldade se deve à resistência a se abrir mão ou a se repensar uma memória construída pelas elites do século XIX. E essa resistência ela tem um substrato também no racismo que estrutura a nossa cultura. Quer dizer, a resistência a se falar de África, de cultura afro-brasileira e de indígenas não é apenas porque não se considera que eles não são agentes históricos plenos ou porque a historiografia só agora, no começo do século XXI, os descobriu como agentes. Se deve ao fato de que o racismo que estrutura as nossas instituições fez com que eles permanecessem de fora durante longo tempo e agora tenham dificuldades para fazer parte dessas narrativas. A gente não pode esquecer que a demanda pela reformulação da nossa memória, pela inclusão de uma política educacional que incluísse indígenas e negros como agente, partiu dos movimentos sociais, não partiu da intelectualidade acadêmica. Por isso, Juliana, a quem eu também peço perdão, eu não falei nem da Juliana nem do Santiago quando agradeci a Margarida. Muito obrigado aos três por poder estar aqui hoje. Mas me parece, Juliana, que o nosso desafio da formação inicial está em justamente superar o compromisso que os cursos de formação inicial de professores de história têm ainda com uma memória construída desde o século XIX, primeiramente pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mas, sobretudo, pela elite letrada que orbitou as universidades até, pelo menos, o final dos anos 80, né? De 1980. Essa permanência ela fez com que a historiografia brasileira ela fosse demarcada por um paradigma de exclusão que não apenas desconsiderou negros, indígenas, mulheres, pobres, mas desconsiderou também a formação docente, para que, eu acho que a dificuldade que nós temos hoje de superar a rejeição de propostas que criticam essa memória tradicional, é porque os cursos de formação de professores acabam construindo a ideia de que memória e história no Brasil elas vivem uma simbiose que não pode conhecer divórcio. Os cursos de formação de professores, eles são eurocentrados, baseados na produção historiográfica, não pensam a escola e só consideram indígenas e negros em discussões restritas. Os índios e os negros no passado colonial, eventualmente quando se fala da abolição, quando se fala do SPI, mas fora disso, eles desaparecem do currículo. É um currículo eurocentrado e que privilegia o agente histórico branco.
E eu falo aqui branco não como índice fenotípico ou racial, mas como condição social, porque no Brasil a gente sabe que ser branco depende da latitude, aonde você está e da situação na qual você se encontra. É isso. Bom, professor Magno, você deseja acrescentar algo nas falas dos colegas? Eu me sinto contemplado com a fala dos dois, né? Então concordo plenamente com essas questões, né? Em relação a César, né, acho que é importante a gente pensar que esse imaginário e essas falas não são aleatórias, né? Então isso aí é um uso político, né? Então nós temos uma forte representação dessas leituras pejorativas, né, em relação aos grupos historicamente marginalizados, mas isso é um uso político, isso é um projeto político, é um projeto de governo, né? Então é importante que a gente ressalte isso, que não é algo que vem da cabeça, isso é um projeto. De Juliana, isso perpassa pelaquela provocação, né? Porque quando discutimos o currículo da graduação, né, quem elabora o currículo? Nós, aliás, passamos por uma reformulação recente aqui na UFRN do currículo, né? E as maiores resistências vêm exatamente nossa, né? São os próprios docentes que muitas vezes resistem e não entendem a relevância de determinadas questões a integrarem o currículo. Nosso currículo permanece ainda eurocêntrico, nosso currículo ainda... Passamos o curso inteiro falando do modelo de história quadripartite e continuamos, na maior parte do país, com esse modelo. E sobre o mercado editorial, aí eu concordo plenamente, são as demandas produzidas pelos movimentos sociais, né? E muitas vezes nós invertemos, como se fosse o mercado que criasse a demanda, né? O mercado atende às políticas públicas e essas políticas públicas são gestadas a partir da pressão dos movimentos sociais. Então, a base está exatamente nos movimentos sociais, né? O fortalecimento dos movimentos sociais que podem provocar mudanças mais significativas. Então, eu só tenho a dizer isso. Obrigado. Bom, então, agradeço, professor Magno, né? É só deixar aqui registrado, né? Então, algumas manifestações dos participantes, não é, contemplando a fala dos professores, né? A questão, enfim, corroborando, né, com as falas de cada um. Inclusive, eu vi até que alguns aqui chegaram a registrar algumas medidas do governo em relação ao tratamento dos povos, né, indígenas. Outro aqui chegou a comentar, né, um conceito que está em voga, né, que é o de necropolítica, do Attila Mbembe, dentro dessa perspectiva, né, da questão de pensar esse tratamento que a gente até pode colocar de extermínio, né, assim, muito preocupante a forma como está acontecendo. Enfim, deixo aqui registrado. Inclusive, só para... no caso, é uma participante, a Francideia Carvalho, ela coloca aqui o Necropolítica, e o César Rubim, que foram os que indagaram, colocou aqui um link, enfim, só deixar colocado. Vamos agora para o próximo bloco das 3 perguntas. Então, vou iniciar com acho que é Baldi Arruda. Ele, então, direciona a pergunta para o professor Mauro Coelho. Seria coerente e benéfico utilizar da prosopografia, sendo ela um estudo análogo à biografia, mas aplicado a grupos e conjuntos de pessoas nos livros didáticos, visando desconstruir um ensino histórico centrado em figuras emblemáticas individuais? Então, essa pergunta para o professor Mauro. Para todos, né? O Rafael Fedruc Quinzani. Professores, os livros didáticos permitem compreender que existem outras lógicas de pensamento e cultura nos povos indígenas, ou só vemos a partir da ótica temporal e cultura europeia, mesmo quando os tratamos como agentes históricos? Aqui coloca professor, mas ele não especifica, é a Amanda Junqueira. Vou colocar para todos, então,
vocês acreditam que esse processo de triangulação... então, essa triangulação para o professor Mauro. Você acredita que esse processo de triangulação pode ser transposto nas narrativas dos livros didáticos, ou esse tipo de abordagem da temática indígena só pode ser feita com a união dos textos dos livros didáticos junto com a mediação dos professores? Então, estão registradas as perguntas. Que é isso. Passo a palavra, então, para o professor Mauro. Bom, muito obrigado ao Valdir, ao Rafael e à Amanda pelas questões. Eu vou começar, então, pelo Valdir. Valdir, eu acho o encaminhamento dado pela prosopografia muito interessante para análises históricas. Eu não sou simpático à abordagem de trajetórias individuais consideradas como emblemáticas. O meu receio é a gente descambar para a ideia do vulto histórico, que é uma categoria que eu acho que nós devemos recusar. Então, nos encaminhamentos que eu tenho feito junto com os meus alunos, sempre que eu peço uma atividade que envolva a triangulação, é que a gente considere agentes em relação, tentando sempre fugir de qualquer encaminhamento que dê vazão ou que suscite a noção de vulto histórico ou de trajetória exemplar, assim. Então, eu reconheço a importância da prosopografia, mas eu confesso para você que eu ainda não pensei nela para usos didáticos. De todo modo, eu tenho resistência a qualquer encaminhamento didático que se confunda com o enaltecimento de vultos históricos. Com relação à questão colocada pelo Rafael, esse é um desafio muito grande, não é, Rafael? Porque o conhecimento histórico, ele implica na consideração da perspectiva do outro, mas interpretada a partir de um outro agente, que é o historiador. Essa interpretação, nós convencionamos que ela é tão mais efetiva quanto melhor é o aporte utilizado por esse historiador e quanto mais pertinentes são as evidências nas quais ele se fundamenta para produzir esta interpretação. Então, me parece que nós, quando falamos de conhecimento histórico, nós estamos falando da perspectiva de diferentes agentes, mas consideradas sempre a partir de uma tentativa de atribuição de sentido que é feita por meio da ciência histórica. Então, nunca e aí eu penso que em qualquer história, nunca o que o agente, em dada circunstância, viveu ou pensou, mas é aquilo que nós conseguimos inferir do que ele viveu e pensou a partir da nossa interpretação. Então, eu penso que a gente nunca chega na lógica pura de nenhum agente, não importa se a gente está falando de um agente do tempo presente, do passado colonial, da antiguidade clássica, ele sempre está sendo, a sua perspectiva está sempre sendo mediada pelo historiador. Com relação à questão da Amanda, eu penso, Amanda, que
todo processo de subversão, ele implica uma crítica narrativa hegemônica. Quer dizer, a proposição que eu faço é uma proposição subversiva. O que eu proponho é que a gente subverta a narrativa presente no livro didático e a narrativa proposta pela BNCC. Isso exige a intermediação, a ação concreta, a intervenção do professor. Eu gostaria muito que a gente pudesse pensar num livro didático que permitisse, no texto didático, essa triangulação. E isso eu sugiro no texto que eu apresento à coletânea. Mas eu reconheço que isso é um desafio, isso é uma luta, e que nós devemos enfrentar cotidianamente dentro da sala de aula por meio da ação do professor. É o professor que tem que trazer esses outros agentes e construir esta outra narrativa por meio do seu trabalho intelectual, da sua criação como professor de história. É isso. Bom, como a gente tem, então, uma pergunta, né, direcionada, né, professores, livros didáticos permitem compreender, né, que existem outras lógicas de pensamento e cultura dos povos indígenas, ou só vemos a parte da ótica temporal e cultura europeia, mesmo quando os tratamos como agentes históricos. Enfim, aí eu deixo, então, para caso vocês queiram contemplar, para o professor Magno e para o professor Lígio Maia, quiserem responder essa pergunta, ok? Eles vou deixar para vocês, então. Eu acho que essa questão, já nos foi apresentada aqui pelo Mauro, né? Quer dizer, o livro didático continua eurocêntrico, a BNCC continua eurocêntrica, os outros saberes, que a gente poderia chamar, e que eu chamo a partir de outros autores, dessas epistemologias do Sul, na qual os povos indígenas na América inteira são portadores de conhecimentos milenares. É claro que isso é muito pouco levado em conta no material didático, né? Que passa necessariamente por esse processo de subversão de que o Mauro já colocou. Então, o livro didático está muito longe ainda de espelhar aquilo que a gente poderia considerar como uma inclusão da temática indígena, pensada a partir da Lei 11.645, naquilo que a ela me parece mais caro, que é efetivamente a inclusão de temas de pessoas importantes na formação da história do Brasil. Né? Eu acho que essa é uma discussão imprescindível, hoje mais urgente do que antes, se bem que os contextos históricos, de vez em quando, aparecem sempre questões em que a luta ela é mais franca, né? Que é um pouco o que a gente está vivendo agora. Mas está muito longe os livros didáticos de espelhar, digamos, uma abertura, mesmo que aproximada para essa outra perspectiva de conhecimento e de experiência na história do Brasil. Magno? Então, satisfeito. Estou satisfeito. Bom, então, após as falas do professor Mauro e do professor Lígio, vou agora passar para um próximo bloco, né, se tem disponível outras perguntas. Já apareceu aqui duas indagações, né, falo de Dantas. Acho que é mais uma da Amanda Junqueira. Eu imagino que essa pergunta já é ainda anterior, né? Então eu vou para o do Falimir. Vamos então, né? A pergunta. Pronto.
Vladimir Dantas, então, ele pergunta para todos. Professores, é importante apontar que até no início do século XXI, de acordo com os dados oficiais, apenas o Rio Grande do Norte, Piauí e Distrito Federal não possuíam comunidades indígenas reconhecidas. Esse apagamento foi acompanhado pela literatura didática da história do Rio Grande do Norte. Poderiam tecer alguma análise acerca desse processo? Então, pergunta para todos. E a próxima do Emanuel Oliveira. Quando se trata de desestabilizar o relato histórico vinculado a uma matriz disciplinar de exclusão, então qual matriz ou quais matrizes narrativas a gente incorporaria na feitura da nova narrativa? Quem definiria tais matrizes? Os historiadores ou os movimentos sociais? Quais os desafios e limites de uma história contada pelos movimentos sociais? Então, na ordem... e uma última pergunta aqui do bloco. Pronto. O professor Lívio Maia relatou que iniciou a aula com o vídeo apresentado. Então, qual foi a receptividade dos alunos? Então, eu coloco como pergunta primeira essa da receptividade do vídeo, né, feito, e depois eu coloco as indagações do Vladimir e do Manuel Oliveira. Que eu passo a palavra agora para o professor Lívio. Vladimir é que perguntou sobre aqui o Rio Grande, não é? Aumenta essa letra, mas a gente não enxerga, não. Pronto, Vladimir, não é? Vladimir o nome dele? Tá, o Vladimir falou sobre o reconhecimento das comunidades indígenas aqui no RN. Vladimir, eu tenho, junto com os alunos na disciplina de História Indígena, discutido o movimento indígena no Rio Grande do Norte, que vai ganhar uma visibilidade a partir de 2005, a partir de uma audiência pública na Assembleia Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, que a partir dessa audiência pública as pessoas vão se espantar que há índio no Rio Grande do Norte. Né? Por muito tempo, inclusive nos censos do IBGE, não apareciam pessoas que se autodeclaravam indígenas, mesmo quando o censo já começou a colocar esse quesito em disposição, nem no Rio Grande do Norte, nem no Piauí. Ocorre que os movimentos indígenas contemporâneos, eles passam por um processo que eu gosto de comentar com os meus alunos, que passa por uma espécie de autoconsciência étnica. Não é uma coisa simples. Eu costumo dizer para os meus alunos que, dependendo de onde você esteja no Brasil, você levantar a mão e dizer que é índio, você se transforma num alvo ambulante. Quem disser que é índio, por exemplo, no sul da Bahia, na região de Olivença, vai estar passando por maus bocados. Então, veja, a identidade étnica, sobretudo das populações indígenas no Brasil, ela traz como um dos efeitos primários dessa autodeclaração a perspectiva de que nós estamos falando de pessoas portadoras de direitos. Esse é o aspecto mais importante quando a gente lida com as populações indígenas contemporâneas. Não se trata de elementos culturais ou folclorizados. É por isso que tem alguns autores que eu compartilho da perspectiva de que quando a gente fala das populações indígenas, mesmo fugindo de um certo exotismo ou folclorização, e a gente fala de cultura, tudo é muito legal, tudo é bacana. Mas quando a gente começa a falar das questões fundiárias, aí a discussão ela vai para outra perspectiva. Então, o índio é preguiçoso, o índio não trabalha, para que o índio quer terra? Quer dizer, a gente vive num país que é marcado por muitos estereótipos que são acionados politicamente nos momentos decisivos. A identidade étnica é a mesma coisa. Então, quando essas pessoas, ou essas comunidades, esses grupos, se sentem em condição real, social, de se apresentarem como detentores de direito e, portanto, defensoras daquilo dos seus interesses, essa voz étnica aparece. O que é a tal da caboclização no século XIX, sobretudo no Nordeste brasileiro? É a ideia de que não havia mais índio, só havia caboclo. O século XIX foi um século terrível para as populações indígenas no Nordeste.
né? Havia grupos de índios que passavam fome, que não eram empregados nas fazendas, nas plantações, porque os caras diziam que não queriam empregar índio. Então, dizer que não era índio era também uma possibilidade, era uma maneira, pensando um pouco aqui na ideia das agências, né? Era um dos elementos possíveis nesse agenciamento de relação conflituosa para que as pessoas tivessem o que comer, trabalhar para comer. Então, ser índio no século XIX era um negócio muito complicado. Então, se começou a dizer que era, não, índio era meu pai, não, índio era meu avô, a gente aqui é caboclo, então a gente não é mais índio. Então, veja, me parece que uma das questões mais importantes quando a gente lida com a história indígena é a gente dar historicidade a esse processo. Então, por exemplo, no caso do Vladimir, que está se referindo às comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, que elas não possuem, que elas não aparecem nos dados oficiais da FUNAI. Elas não aparecem, mas eu lhe digo uma coisa com toda certeza, elas não precisam aparecer. Primeiro, porque o reconhecimento étnico passa pelo viés da Convenção 169, da qual o Brasil é signatário, que garante que a autodeclaração é suficiente como reconhecimento étnico, portanto, de direitos diferenciados. O que existe na FUNAI, ou pelo menos o que existia, né? Agora a FUNAI se transformou em algo que a gente não sabe exatamente o que é. Mas a FUNAI, antes de ir para o Ministério da Agricultura, mas parece que já voltou de novo, é uma complicação, mas também está sendo sucateada, está sendo desestruturada, o papel da FUNAI era lidar com a questão fundiária. Quer dizer, elas, de alguma forma, ajudam as populações indígenas a gerir as terras indígenas, promove assistência à saúde, mas veja que curioso, a educação e a educação diferenciada está no MEC, não está dentro da FUNAI. Mas, para ser um pouco mais objetivo, não há um reconhecimento oficial do núcleo local, do escritório local da FUNAI aqui no Rio Grande do Norte, porque também esse processo é relativamente recente, de 2005 para cá. Então, é uma luta. Se a gente imaginar, por exemplo, que há populações indígenas, que há grupos indígenas no Brasil, em que o reconhecimento dos territórios e a homologação das terras duraram 20, 25 anos, vamos dizer que aqui no Rio Grande do Norte está caminhando ainda, né? E só para deixar registrado, desde o ano de 2015, nenhuma terra indígena foi homologada no Brasil. O atual presidente da República elegeu-se dizendo que não ia homologar nenhuma terra indígena no Brasil. Então, existem questões políticas muito fortes por trás dessas questões, e o fato de não existir o Vladimir oficialmente não quer dizer que essas comunidades não estejam aí. E que elas não precisam da FUNAI para dizer o que elas são. Porque a autodeclaração é suficiente e, portanto, eles também são portadores de direito. Nessa conjuntura, o Estado é que tem que dar assistência para essas populações. A questão fundiária é uma outra coisa. A questão fundiária é uma outra coisa. Que aí vai para a FUNAI, tem laudos antropológicos, tem processo e por aí vai. E com relação ao vídeo, eu não abri ainda a disciplina com esse vídeo, porque a disciplina a gente vai retomar hoje à noite, de História Indígena aqui na UFRN. Mas eu costumo iniciar as minhas disciplinas de História Indígena sempre com um vídeo de índios contemporâneos. E o resultado disso é aquilo que eu acho uma das coisas mais bacanas de dar aula sobre as populações indígenas. É o completo estranhamento dos alunos. Os alunos ficam absolutamente numa condição de estranhamento total. Primeiro porque todos eles vêm carregados com essa perspectiva das populações indígenas, muito mais ligada ao exotismo do que exatamente as populações, do que as populações, a vida atual das populações indígenas. Acho que é isso. Eu não tenho nada a acrescentar à resposta que o professor Lígio
faz a questão do Vladimir, eu só queria lembrar que mesmo nos estados onde não houve apagamento, onde os índios eram reconhecidos, eles não eram considerados como agentes históricos. Então, o fato, por exemplo, de no estado do Pará, ou no estado do Amazonas, ou no estado de São Paulo, ou no estado de Minas Gerais, haver povos indígenas reconhecidos, alguns deles, inclusive, urbanos. As cidades de Manaus e São Paulo são cidades indígenas, né? Existem índios com terra reconhecida nessas duas cidades, mas isso não alterou a maneira como os índios eram percebidos, seja na produção historiográfica, ou seja na narrativa histórica escolar. A questão que o Emanuel coloca, ela é uma questão muito interessante, e eu acho que ela tem um nexo com a segunda pergunta que a Amanda faz, e que eu consegui ler lá, ainda que o Leopoldo não tenha lido, mas a Amanda, a segunda pergunta dela é se para dar conta, se eu bem entendi, se para dar conta de uma história que englobe todo mundo, uma história pautada pela inclusão, nós temos que diminuir, nós temos que rever o espaço da Europa, ou a perspectiva eurocêntrica do currículo escolar. Tá. Eu acho que a questão que o Emanuel coloca sobre quem define essa matriz disciplinar tem a ver com a questão proposta pela Amanda, porque no nosso acordo federativo, o único conteúdo previsto pela lei são dois, o da língua materna e o de História do Brasil. Então, a lei, ela diz que o aluno, ao longo da educação básica, ele tem que ter contato com a história do Brasil. E quando nós vamos, então, para uma agência do Estado, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e verificamos qual é o conteúdo que está expresso lá como conteúdo de história e de história do Brasil, nós descobrimos que a história do Brasil começa lá na Antiguidade, passando rapidamente pelo Egito e pela Mesopotâmia, segue pela Grécia Antiga, o Império Romano, anda pela Idade Média Europeia, alcança o Renascimento e o Brasil surge aí. Então, a história do Brasil, ela é pensada a partir da provocação do dispositivo legislativo, por meio de uma tradição que surge lá no século XIX, que é incorporada das academias europeias, francesas em especial. Então, repensar uma história que inclua indígenas, negros, a diversidade, que seja inclusiva, que combata o racismo e que promova a cidadania, implica em repensar o currículo de História do Brasil. E quem tem que definir esse currículo somos nós, considerando os nossos acordos legislativos. Porque, afinal de contas, estamos numa democracia representativa em que pesem os percalços que a gente encontra pelo caminho. Se a gente considerar os acordos definidos pela legislação, nós temos espaços institucionais para conseguir realizar dobras. Um dos espaços institucionais que nós temos à mão, mas que, por incrível que pareça,
nos é um dos mais refratários são os espaços institucionais de formação de professores. Esses espaços que incidem no currículo porque formam o professor que vai concretizar um currículo em sala de aula, em lugar de ser um espaço de promoção de uma crítica ao currículo, ele é um espaço de reiteração deste currículo, formulado desde o século XIX, excludente, eurocêntrico e, não tem, desculpe, mas não tem outra palavra, a categoria é esta mesma, racista. E que, e eu vou citar aqui uma fala que eu ouvi da professora Margarida, na Ampul de Pernambuco. Tem sido incapaz de acionar a sua competência como historiador para analisar o tempo em que vive, para situar o contexto no qual está inserido. O conhecimento histórico ele está sob ataque na educação básica, ele já foi suprimido do ensino médio, e se nós não nos mantivermos atentos, ele o será também do ensino fundamental. E será também em função do silêncio, dos ouvidos moucos que historiadores lotados em cursos de formação de professores fazem às demandas do tempo em que vivemos. O tempo está chamando. Temos que atentar para a formação docente e evidenciar a importância da história como disciplina escolar e a sua contribuição para a formação de cidadãos atentos para a vida democrática, empáticos, que reconheçam a importância do contraditório e de um convívio que seja benéfico para todos. E nós, quer dizer, alguns de nós, estão fazendo ouvidos moucos para esse chamado, mas o tempo está chamando. Se nós não estamos ouvindo, é outro problema. Mas me parece que nós temos brechas para alterar o curso dos eventos, e uma delas se configura nos cursos de formação inicial de professores de história. É isso. Bom, eu concordo também com as questões que os professores apontaram, né? Da questão de Vladimir Dantas, né? Eu penso que é também importante a gente lembrar que nós temos uma lacuna historiográfica, né? Porque falamos muito do ressurgimento, porque nós silenciamos uma experiência histórica importante desses povos indígenas do século XIX, e principalmente ao longo da experiência republicana, né? Então é importante também que a gente vislumbre onde estavam esses povos indígenas. Eu lembro que de Sergipe e Bahia, por exemplo, que o processo de reconquista, de retomada das terras ocorreu a partir do final da década de 70, né? E isso entra na historiografia, então estuda a trajetória desses povos a partir do período colonial e a partir da retomada. Mas quando a gente vai observar na documentação cartorial, tem processos das comunidades tentando retomar as terras na Primeira República, tem processos nos anos 30, então a consciência de existência, né, e de posse das terras já existia na comunidade. Então nos anos 70 ocorre uma confluência no qual, por exemplo, antropólogos, a universidade, muitas vezes compra a briga, se aproxima e aí ganha visibilidade, mas é importante que a gente perceba que a própria comunidade já lutava nos momentos anteriores. Então, construir a história dessas experiências em momentos nos quais são silenciados é um passo importante, né? E da questão de Emanuel, né, aí eu concordo plenamente com as colocações do Mauro, né? E hoje nós temos uma confluência também de movimentos sociais com a comunidade de historiadores, né? Hoje nós temos
grupos historicamente marginalizados que ingressaram nas universidades. Nós temos indígenas fazendo curso de história, nós temos negros fazendo curso de história. E a atuação desses sujeitos, né, que pensam a sua própria história. E aí vem uma questão importante, né? Como nós estamos formando esses novos sujeitos. Não adianta formar um indígena se a gente não está atento para repensar a própria epistemologia da história, né? Então, o que é tempo, o que é espaço, o que é história para essas comunidades. Os textos dos dois professores acabam discutindo isso, e é importante que a universidade também se reinvente. A universidade não é mais a mesma, nós temos novos sujeitos, temos que repensar a formação que nós utilizamos para esses sujeitos. Então, só queria chamar a atenção para essas questões. Bom, agradeço ao professor Magno. Gostaria só que a Rebeca confirmasse, até pela questão do horário, se a gente finda agora os blocos de perguntas para a gente ir para as considerações finais. Enquanto a Rebeca confirma, só quero também deixar registrado, né, que ao longo das respostas, né, dos professores, novamente os participantes aqui corroboraram com questionamentos, com as reflexões. Então, enfim, foi rico, foi um debate muito proeminente. Rebeca confirmou, então, né, que esse bloco anterior foi o último. Então, quero agradecer a todos, quero agradecer ao grupo Espaço Poder e Partes Sociais, né, pelo evento, por uma tarde rica, né. Então, eu vou passar a palavra agora para os professores, caso eles tenham alguma consideração ainda para colocar e a gente fazer o encerramento aqui da mesa redonda. Passo, então, a palavra começando, então, para o professor Gilmar, por favor. Não, eu gostaria só de agradecer pela oportunidade da mesa, né, ter participado e debatido com o Mauro, com outros colegas, e Magno, enfim, uma tarde bem bacana, bem frutífera. Eu agradeço. Então. Obrigado. Eu também queria agradecer uma tarde, quer dizer, 2 horas nas quais aprendi bastante, pude considerar questões que certamente estarão na revisão final do texto. Agradeço muito ao Lígio, ao Magno pelas considerações, ao Leopoldo pela condução e, mais uma vez, aos colegas que organizaram o evento. Muito obrigado e espero vê-los a todos em breve. Também só quero agradecer pela oportunidade de ler 2 textos excelentes, né? Espero que todos em breve tenham a oportunidade de ler essas excelentes discussões sobre ensino de história, sobre os livros didáticos de história indígena. Então, muito obrigado, gratidão pela oportunidade. Bom, então, muito obrigado, professores Lígio Maia, Mauro Coelho, Magno Santos, pela fala. Imagino que todos devem ter aprendido, gostado. Uma ótima tarde, discussões. Bom, também quero agradecer a Rebeca pela monitoria, pelo auxílio aqui. Novamente, agradecer ao evento, que é enriquecedor. E eu finalizo, então, lembrando, né, que já, 4 horas, nós teremos ainda a mesa redonda para além da nostalgia do Império Brasileiro. Participantes, né, Juliana Souza, Paulo Terra, Juliana Andrade, Humberto Miranda, Renilson Rosa e André Chaves Lima. E nós teremos depois, às 19 horas, o Mundo Contemporâneo e o Ensino e Aprendizagem de História. Participantes: Wesley Garcia, Alexandre Cruz, João Maurício Gomes Neto, Haroldo Carvalho, Dilton Mainato e Jandilson Bernardo Soares. Então, ficamos por aqui. Obrigado e uma ótima tarde a todos, ok? É isso. Até mais, pessoal. Até.